Olá a todos. Hoje, 9 de abril de 2020, estou gravando aqui esse áudio para vocês e aproveitando, eu vou fazer o teste dessa lista de transmissão do WhatsApp. Em vista que a nova atualização do WhatsApp vai limitar o envio de mensagem para uma pessoa. E como não tenho grupo de WhatsApp e nem participo de grupo algum relacionado a isso, não tenho Instagram, nem Telegram, grupo em nenhum outro lugar. Se algum dia você vê um grupo relacionado a isso, usando o nome de Agnachet, usando meu nome, fuja, tá? Fuja. Ou do contrário, você me pergunta para ver se aquilo lá foi autorizado. Porque eu me lembro que há um tempo atrás, já faz mais de um ano, uma pessoa do nosso grupo perguntou se podia, fazer um Instagram para colocar as imagens lá do grupo do Facebook. Aí na época eu autorizei. Mas na atualidade, qualquer grupo que for montado para falar daquilo que eu falo aqui, fuja. E volto aqui a trazer a mensagem, que eu tenho falado a minha vida inteira, mas que para vocês eu tenho falado de uns dias para cá, que é o seguinte: quando você for fazer alguma coisa boa, não me leve com você. Quando você for fazer uma coisa ruim, também não me leve com você. Não me leve junto com você para nada na sua vida. Nada. Tá bom? Então sempre eu vou fazer questão de refrescar a memória de vocês em relação a isso. Se houver um barulho durante o áudio, eu coloquei de fundo uma música, para bebê dormir, porque é um tipo de música que não pede direito autoral. Então, como o Rodolfo, ele está colocando esses áudios aqui no canal dele com a minha autorização, para não prejudicá-lo, eu não coloco uma outra música de fundo, Então, eu coloco a música no quarto, saio aqui para a sala de jantar e fico andando para lá e para cá enquanto eu gravo aqui esse áudio aqui para vocês. Então é isso aí, pessoal. E por que eu disse isso em relação a você não me levar junto com você? É porque a única coisa que me compete, é o canal ainda que eu tenho no YouTube, a minha conta no Facebook, do grupo Agnachet Henrique, do primeiro ao milésimo céu. Esses áudios aqui não é de grupo de WhatsApp, são apenas pessoas que fazem parte da minha lista de contato, porque infelizmente ainda tem algumas pessoas achando, que isso aqui é parte de algum grupo. Então, para refrescar a memória mais uma vez das pessoas que são desapercebidas, é isso aí, ok? É dessa forma que é e assim que vai ser. Depois que terminar todo o ciclo que tem para acabar, vocês irão perceber a minha conta no YouTube ser deletada, a minha conta ser deletada também do Facebook, e aí tudo vai ficar no site lá que está pronto, tá bom? Há muito tempo está pronto. Então não haverá mais Facebook meu, nem conta no YouTube,
nem nada. Tudo é direcionado lá dentro. Tá bom? Então eu quero refrescar a memória de alguns, né? Que deixa aí acumular teias de aranha na cabeça, para que de vez em quando faça uma faxina, né? E faça uma retrospectiva daquilo que eu falei. Igual eu falei para vocês no último áudio privado. Eu não meço, a não ser que eu seja medido. Entendeu? O que me dá o direito de medir conforme sou medido. A minha vida inteira eu fiz isso, fui assim, e é assim que tem que ser. E talvez se você tivesse a mesma conduta, sua vida começaria a melhorar muito. Mas felizmente, né? Nem eu, nem você, nem ninguém é igual. Cada um tem que seguir para rumos diferentes. Mas todos, querendo ou não, vai chegar em algum lugar. Seja em vida, seja pós-morte. Todos terão direito de conhecer, de viver e experienciar aquilo que aqui eu tenho falado. Eu não posso fazer promessas para ninguém que vá além daquilo que é a minha capacidade de cumprir. Quando eu prometi o site, eu gastei muito dinheiro para o site ser elaborado, porque ele foi elaborado por profissionais que criaram a página através de um capricho tão eficaz que às vezes quando eu acesso, porque eu sou administrador, né? E quando o pessoal que criou também acessa para fazer algumas atualizações, mesmo ainda ele não estando online para vocês, eu fico admirado com aquelas figuras, né, em CGI, que tem um ultra realismo violento daquilo que eu vi lá fora. Então, para se criar imagens em CGI, não é barato e leva tempo, certo? Então o site ele é todo completo. Ali tem por escrito tudo que no passado eu falei e tudo que eu ainda não falei publicamente para ninguém. Então quem sabe como vai proceder o site e já tem conhecimento, sabe como é que ele vai funcionar. Eu sei que tem muitas pessoas que não tiveram acesso a esse áudio, né? Onde eu explico como vai ser o site, mas eu deixei um exemplo disso nos meus áudios, né? Lá do YouTube e do Facebook também. Quando eu falei a respeito do estúdio, já em 2017. E de lá para cá eu fiz algumas atualizações. Esse site ele tem um servidor próprio, então não dependo de servidores dos outros, porque vai ser algo que vai impactar a espécie humana, onde as pessoas irão ver ali vídeos reais da minha interação com esses seres, né? Que para muitos aí é bobagem, para muitos aí é fantasia, para muitos aí se trata de demônios ou espíritos de luz. Mas quando a maioria, que é esse montante de mais de 7 bilhões de pessoas espalhadas no mundo, tiver acesso a isso, eles não irão pensar mais dessa forma. Então por isso que eu não tenho pressa. Não preciso ter pressa porque eu esperei 9 meses para nascer. Depois que eu nasci, eu esperei 1 ano
e 3 meses para aprender a andar. Depois eu fui falar com 2 anos e 7 meses. E de lá para cá, eu sempre soube esperar. Sempre. Porque a espera, ela te faz refletir sobre aquilo que você pode corrigir ao longo do caminho. Então, para muitos, está demorando. Para muitos, a ansiedade vem de tal forma que a pessoa passa a nem mais acreditar nisso. Tá entendendo? E toma isso como se fosse mentira. Só que nem eu falei uma vez e falo aqui, a sua opinião não influencia em nada no que eu faço ou a maneira que eu levo a minha vida. Então, mais cedo ou mais tarde, no dia certo, lembrando que eu já recebi, né, a autorização deles, mas na hora certa que eu entender que é para acontecer, vai acontecer. Então, eu vou fazer a divulgação no YouTube. Primeiro eu vou remover todos aqueles meus vídeos lá, vou deixar somente um vídeo do meu documentário. E nesse vídeo do meu documentário, ele vai ter um link que vai direcionar ao site. No Facebook, o grupo vai ser excluído, porque de uma forma muito mais aprimorada, tudo que está lá no grupo já está no site há muitos anos, né? Coisas que eu tinha já pedido para escrever num site, depois que eu fui escrever no grupo do Facebook para vocês, e eu escrevi lá de forma resumida, certo? Então, quando chegar o dia certo, que eu achar que é aquele dia, aí todos vocês irão acessar. E será daquela maneira que eu falei, né? Você vai ter ali a página principal. Após a página principal, para você logar qualquer aba dentro do site, você vai ter que criar um login, uma senha exclusiva para isso. E você vai receber um código de confirmação no seu e-mail. Então é uma coisa muito segura, que vai requerer só seu e-mail e sua senha. Então quem já me acompanha há muito tempo, já teve acesso de um áudio exclusivo que eu fiz de como vai ser, né? Vai ser não, de como é o funcionamento do site, porque ele já está pronto. É só eu colocar ele online. E ali todos terão acesso aos vídeos, né, que eu fiz, onde mostro-me interagindo com os seres. Evidentemente, muitos pesquisadores mundo afora vão destrinchar, né, esses vídeos, os áudios, para dar um veredito, para dizer se é montagem, se é falso. Igual eu falei, desde a época, né, que eu comprei uma filmadora VHS, que hoje é relíquia, e filmei tanto em HD como em VHS, posicionando ali no tripé várias câmeras, todos terão acesso ao mesmo tipo de imagem. Então eu fiz uma coisa muito segura, para não restar dúvida. E não há e nem haverá no mundo algum especialista que vai dizer que aquilo lá é mentira. Não haverá. Mesmo porque eu já tenho declarações e relatórios afirmando a autenticidade das imagens em vídeo. E são 12 vídeos, cada vídeo tem 12 minutos. E essas pessoas que trouxeram autentificação àquilo, declarando, são especialistas, amigos meus, que têm nome e que junto comigo darão a cara a tapa. E mesmo se eu não tivesse essas pessoas aí, qualquer perito, qualquer analista, né, de imagem,
poderia olhar, até você mesmo, quando vê, você vai ficar horrorizado, vai falar, não, não tem como. Tá de dia, o sol tá brilhando. Ele filmou a nave descendo do céu, ele filmou ao redor da nave. E sem contar que os vídeos não tem edição e nem corte. Vocês irão ver, me parece que é no vídeo quinto. No quinto vídeo, eu tô no gramado, né? Lá da propriedade. E aí eu filmo as outras câmeras e mostro o céu tá todo azul, que a gente chama de céu de brigadeiro. E ali eu mostro o momento que a nave chega descendo do céu, sem corte, sem nada. Aí eu vou ao redor dela, depois que o sistema de rotação dela para, bato na fuselagem dela com uma pedra, com autorização do ser que está dentro da nave, mostro o barulho, mostro tudo, mostro ele descendo, mostro eu entrando dentro da nave, mostrando como é por dentro. Então, não tem como, não tem como. É o mesmo que você pegar aí uma filmadora ou mesmo seu celular e você filmar um encontro com amigos no parque e mostrar para alguém e as pessoas dizer que aquelas pessoas ali foram colocadas no vídeo, não tem como. Então não existe, nem existirá no mundo um especialista que falará assim, ó, isso aqui é montagem. Porque existem programas para isso, programas que vão mostrar que o mesmo grau de profundidade é o grau correspondente ao ângulo daquela imagem, e por aí vai. Eu não vou usar aqui o termo muito técnico não, porque vai me falhar usar o termo técnico que me foi explicado por esses pesquisadores, né? Por essas pessoas que fizeram análise para mim e deram um veredito e falaram comigo que é pau para toda obra, porque eles estarão comigo. Então, como eles são pessoas de nome, nenhum outro analista vai ter coragem de dizer não, eles lá estão errados. E aí vocês irão começar a perceber o reboliço que isso vai dar. Então por isso que eu tenho um servidor próprio. Para quando você estiver acessando, ele não cair, ele não ser desligado. Foi dinheiro? Foi. Mas valeu a pena. Cada centavo. Valeu a pena cada aborrecimento. Valeu a pena cada encheção de saco que eu tive. E das vezes que eu tive que ir no estúdio para poder fazer algumas correções acerca das imagens em CG e em CGI, que é computação gráfica inteligente, né? Porque algumas pastas, né, dentro do site, como já expliquei, tem algumas animações, então eu acompanhei tudo de perto. Sem contar também que tem o vídeo do making of, né, que mostra eu chegando no estúdio, eu mostrando o pessoal desenhando a guinachete, a Arnetoliel e tudo mais. E sem contar que nesses vídeos vocês irão ver, né, como realmente é o rosto de Agnachete. Então quando você vê ali eu filmando aquela mulher, na época ela estava com seus 3 metros, né? Hoje ela está com 4 metros de altura e eu já expliquei como isso funciona. Então quando você vê eu de 1,73 m do lado daquela mulher, né, de 3 metros de altura, fazendo referência ao vídeo na época que eu fiz. Então, onde estava aquela mulher se ela for uma atriz? Por que ela não apareceu no Guinness Book? Não é verdade? Então são essas coisas que vai deixar o homem mais cético da face da Terra espantado. Então por isso que eu não tenho pressa de nada. Entenderam? Da mesma forma também que mesmo sabendo o dia, a hora exato que eu vou comunicar a todos vocês a ida na fazenda, eu não tenho pressa. Para mim poderia demorar 20 anos, 50 anos. Eu não tenho um pingo de pressa.
Existe um ditado no nosso mundo aqui que fala que a pressa, ela sempre vai ser a inimiga, né, daquilo que é perfeito. Mas nós sabemos que nada aqui é perfeito, certo? E nós sabemos também que quem tem pressa nunca alcança nada, porque deixa, né, passar desapercebido no caminho por ter corrido os melhores e os maiores tesouros. Essa é a verdade. Eu coloquei o título aí, por que tem que ser assim? Por quê, por quê, por quê? Eu faço referência também a esses porquês relacionado a essa explicação sobre o site e essa explicação subliminar sobre a fazenda. Ok? Então, quem quiser ficar ansioso, fique. Quem quiser manter-se calmo, fique. O jeito que você quiser proceder, eu tenho mais que obrigação é que concordar. Porque independente de onde você for, eu não irei com você. E quando você for, eu nem quero que você me leve com você também. Beleza? Então esse aqui é o recado dado. O Diego, ele está fazendo para mim o desenho da Cavata, que é aquele ser, né? Aquela mulher do espaço, que esteve aqui a primeira vez em 1898 e encontrou, né, com aquele homem na sua propriedade. E de lá para cá, a última foi a Maria, né? Eu dei o codinome de Maria para não falar o nome dela verdadeiro. Ela foi a última da descendência dessa família. Então, eu fiz uma enquete, né, no meu WhatsApp, colocando lá no status do WhatsApp, para as pessoas escolherem, né, de que maneira queria ver Cavata sendo retratada. A opção 1 foi ela interagindo, né, em 1898. Então mostraria ela e o fazendeiro lá e a nave dela ao fundo e o cenário da fazenda da época que me foi mostrado. A opção 2 foi mostrar ela no momento que me convidou para ir até o cemitério, onde ali no cemitério, através do poder próprio dela, ela ressuscitou Maria, mas eu uso o termo ressuscitar, mas Maria não estava morta, né, como eu já expliquei naquele áudio lá. Mas ali diante dos meus olhos eu vi o corpo, né, de segundo plano de Maria transpassar a catatumba e ficar em pé nua entre mim e Cavata. E aí eu perguntei às pessoas se elas queriam esse retrato do desenho. E, em terceiro lugar, eu perguntei se as pessoas queriam aquela cena que eu tinha dito, onde, após me encontrar, né, com Cavata no centro de Belo Horizonte, e quando ela olhou para mim, a gente estabeleceu uma conexão mental entre nós dois, e dali tomamos um táxi e fomos ali para a orla, né, da Lagoa da Pampulha, e conversamos ali em frente à Lagoa da Pampulha. E a opção mais votada foi a opção número 2. Eu até coloquei o resultado lá para vocês. Mas aí o que acontece? O Diego, ele está quase terminando o desenho, né, que foi o mais votado da segunda opção, que foi Cavata no cemitério comigo, onde eu via Maria saindo, tá? E quando ela sai ali, você vai ver a maneira que o Diego retratou. A metade do corpo dela ficou para dentro do túmulo e a outra metade saindo. Então, como estava nu, eu não ia colocar ela em pé em cima do túmulo, nua, né? Então o Diego, ele ajeitou ali uma posição
onde os próprios cabelos, né, de Maria está tampando, né, um dos seios dela. E ali, eu de frente para Maria e Cavata de frente para mim me olhando. Então, o Diego está retratando aquela cena como de fato aconteceu. Então, o Diego ele vai fazer não só esse desenho, como vai fazer os 3 desenhos que eu coloquei em votação. Porque eu fiquei com dó de algumas pessoas, né? E quando eu falo dó, não é um sentimento fútil, tá? É porque algumas pessoas queriam ver ela com roupa espacial, que é a roupa dela própria, e outras queriam ver ela com roupa humana. Então, quando ele fizer o desenho comigo e ela ali em frente à igrejinha da Lagoa da Pampulha, ela vai estar trajando a roupa humana. Quando ele fizer o desenho dela, né, chegando a primeira vez aqui em 1898, vai estar com a roupa espacial dela, interagindo a primeira vez com aquele fazendeiro lá que é o bisavô de Maria, ok? E no cemitério também ele está fazendo ela com a roupa, né, com o traje espacial dela. Então, para você que olha a Cavata, você vai ver que ela é 100% em sua aparência humana. Não tem olhos grandes, não tem cabeça grande. Então, ela, como muitos por aí, passam desapercebidos todos os dias por nós e a gente nem percebe. Talvez o dono do mercadinho aí do seu bairro seja um, né? Talvez aquele político honesto que está lá em Brasília seja outro, sabe? Então você precisa ter uma percepção mais aprimorada e também ter o querer deles para você identificá-los, ok? Então tá aí essa notícia para vocês. Aguarde só um pouco, tá? Porque o Diego ele é muito caprichoso no desenho dele, assim como o Valderi também é, mas o Valderi ele está um pouco ausente porque ele está esperando, né, o computador dele chegar para ele começar a fazer uma outra parte da minha encomenda. Já o Diego está mais tranquilo e ali ele está já fazendo esse desenho para mim aí. Então toda vez que eu julgar necessário, qualquer um dos dois será acionado para poder fazer o desenho que eu pretendo, né, mostrar para vocês. Igual eu falo, se eu for retratar todo dia um ser que vem a mim, todo dia, não caberá desenho, né? Porque nos últimos 12 anos sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Então não tem como eu ficar toda vez retratando um ser diferente. Então quando eu julgar ser excepcional, eu vou transmitir através da imagem, por enquanto que vocês não têm acesso ao site, para que vocês vejam. E o bom é que esses que vocês estão vendo aqui, eles não estão no site, porque são de agora, né? Então, eu nem vou colocar eles lá futuramente. Eu posso colocar, assim, uma imagem em CG, né? Dando referência a eles, com mais detalhes e tudo mais, com ultra realismo. Mas eu não vejo necessidade nisso por enquanto não, tá bom? E no dia que os desenhos, né, estiverem prontos, eu vou estar anexando esse desenho para vocês junto com o áudio que eu vou fazer. E esse áudio, eu não sei se eu vou dividir ele em 2 partes, porque é o áudio da leitura, né, que eu estou fazendo da agenda. Então, assim, as agendas que me foram dadas, a escrita antiga, ela é muito difícil de compreender. Eu coloco as mãos sobre a agenda, transfere-se, né? Transfere toda aquela escrita ali para minha mente e mesmo assim a minha mente fica embaralhada. É uma coisa muito estranha. E tem alguns desenhos também que foram feitos, né, a lápis e que estão meio apagados, tudo mais. Então eu vou tentar fazer leitura de vários trechos, tá bom?
de vários trechos, para que vocês compreendam, né, como foi a vista, a visão das pessoas, que no caso foi o bisavô da Maria, o avô dela e ela. Como foi a visão deles, a percepção deles, tendo 24 horas por companhia Kavata, né? Então, quando ela me permitiu olhar o primeiro dia, né, que ela chegou aqui, em 1898, ela continua a mesma, não envelhece. É a mesma nave. A única coisa que mudou é que quando ela compartilhou comigo a mente dela, eu tinha visto ela usando também outros tipos de traje espacial. Aí o mais fácil eu coloquei pro Diego desenhar, que é o que vocês irão receber aí na figura, né? Então eu acredito que lá para quinta-feira da semana que vem, ou sábado da semana que vem, os outros 2 desenhos estejam prontos, tá bom? Então fica aí essa informação para vocês também. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, eu não posso esquecer, deixa eu tentar lembrar aqui, me falhou agora na memória, tá? Mas eu acho que é isso aí, tá? Foi necessário ter falado isso para vocês para que não gerassem dúvidas, tá bom? Então esse princípio de áudio aqui é meio enjoativo mesmo, é porque eu tenho que fazer essas observações. Agora vamos lá. Esse tanto de porquê que eu coloquei aí como título, né, desse áudio, não é tanto uma pergunta, apesar de ter o ponto aí de interrogação. Não é tanto uma pergunta. Se você analisar bem, você vai ver que o porquê aqui ele é a resposta. Não sei se você percebeu, mas toda vez que nós perguntamos, nós estamos respondendo. Alguém já reparou? Alguém já reparou nisso? Se você não reparou, então passe a reparar. Hoje, por exemplo, quando eu acordei, né, no horário que eu sempre acordo, 5h30 da manhã, e fiz tudo que eu tinha que fazer, quando eu sentei no sofá para poder assistir, né, o jornalismo na parte da manhã, eu senti de longe a presença de Baharratara. E quando ela percebeu que eu havia sentido, né, a presença dela, imediatamente eu desliguei a televisão, fui na chave geral aqui do sítio, desliguei, corri na casa do caseiro, avisei os dois que uma mulher do espaço estava chegando, e eles, como têm um pouco de medo, né, eles preferem ficar trancados dentro de casa, por respeito mesmo, porque eles, quando viram, né, o que é desconhecido, eles passaram a ter medo, temor e medo, que é o que acontece mesmo. Então eu já convidei eles para interagir. Ele e a esposa dele já tentaram, né, mas a esposa dele passou muito mal por ver seres, né, com características biológicas diferenciadas. E ela achou melhor, quando isso acontecesse e eu estivesse aqui, ela ficasse dentro de casa, e ele também pediu a mesma coisa. Então eu fui lá, avisei para eles, e foi a conta de eu ter avisado. Ele fechou a porta quando eu estava voltando, que eu passei debaixo do pé de abacate, que eu olhei para a varanda aqui, aí eu vi Baharratara já em pé na minha frente. Eu olhei para o céu, não vi a nave dela, e eu quero colocar isso como ponto, porque esses seres, 98% deles
não precisam de máquinas inteligentes, né, que chamamos de nave espacial, para poder se deslocar no espaço temporal. Quando eles vêm a nós com esse tipo de dispositivo inteligente, é para que nós possamos interagir. E se caso houver o desejo deles levarem nós para as estrelas, que nós possamos ir de forma segura dentro desses dispositivos, né, inteligentes vivos, que eu já expliquei para vocês, né, que são vivos. Então, Barra Tara, ela veio, tratou assuntos comigo relacionado a outro sistema solar, que é um sistema solar colonizado por essa civilização. Houve um convite da parte dela para que eu fosse nesse sistema solar colonizado. Então eu aceitei esse convite. A qualquer momento ela vai me avisar para que eu esteja preparado para poder fazer essa viagem, né, interestelar. E depois nós tratamos outros assuntos, né, como a questão do nosso mundo mesmo. E ali ela olhando para mim, né, então é muito difícil, por mais que eu tenha ali esses 12 anos, né, vai fazer 13 anos agora, dia 20 agora de agosto, faz 13 anos que eu estou na presença deles, né? Então, por mais que sejam pessoas que eu já tenha visto, no caso como Barra Tara, Cassiabe, Cavata, né, ou Cavata, você pode chamar do jeito que você quiser, a Guinachete, os demais, Caru, né, por exemplo, sempre estar na presença deles dá aquele frio, né, na espinha, porque são pessoas diferentes. Então você olhar aquele ser felino, né, na sua frente, com cauda, com orelhas de gato, com a face humana, voltado para um rosto felino mesmo, e você olhar aqueles olhos arregalados, lindo que ela tem, e você olhar a essência da simplicidade dela, mesmo ela sendo uma comandante e tendo todo o poderio, e você vê ela sentada, né, no sofá da tua casa, olhando para você, esperando você dizer alguma coisa, já sabendo eu que até os momentos dela estar aqui, ela já antecipou todos eles. Então só deles pensarem, amanhã eu vou estar lá com o Carlos, eles já sabem o que vai acontecer desde o momento que parte o desejo deles. Então é uma coisa assim que fica meio que, se você não for atento, né, você vai ficar muito temeroso. Então todo ser, na sua grande maioria, quando eles vêm a mim, ou quando eles me levam até a eles, eu já sei que eles sabem de tudo. Eles já sabiam até o momento que eu ia levantar as mãos, quantas vezes eu iria fazer isso, o que eu iria falar, o que eu iria perguntar, tudo. Então, se você olhar, fica como se fosse uma coisa muito sem graça, né? Você está de frente de uma pessoa que já sabe e antecipa tudo. Tudo. Tudo é antecipado. Tudo, 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 tudo. Então, cria-se, né, toda a frequência de energia, de força ao redor de tudo que existe, onde eles estão, para cooperar, para que tudo saia em perfeita harmonia. Por isso que esse negócio de ser alienígena, intraterreno, vir até o seu contactado e ter pressa de ir embora, isso é muito escuso, porque eles não têm medo, eles não precisam ter esse sentimento. Isso não existe. O medo para eles não existe. Medo do nosso governo? Palhaçada. Medo do Sindacta captar a nave deles? Baboseira, né? Então eles preparam tudo
para a vinda deles. E eles entram e saem daqui quantas vezes eles querem. Quantas vezes eles querem. Se amanhã a confederação desejar passar de norte a sul, de leste a oeste, um cruzador interplanetário fazendo 30 km por hora no ar, nos céus de toda a humanidade, eles fazem. Eles não precisam de autorização governamental para isso. Eles não precisam. Eles entram e saem a hora que eles querem. A hora que eles querem. Eles fazem aquilo que eles querem, desde que seja dentro de uma lei, que é um estatuto, né, constitucional, chamado Asto. Asto. A única coisa que esses seres, né, eles não fazem, não, até que haja um rompimento no livre-arbítrio da pessoa, que eu vou explicar para vocês como é que funciona. Eles não têm aquele sentimento humano, aquele sentimento de troca, aquele sentimento de prestação de favor, aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de alegria, porque tudo para eles, tudo neles é real. O que nós vivemos aqui, nós, quando eu falo nós, não estou me referindo agora ao mundo, nós, pessoas individuais. Isso que nós vivemos aqui é ilusão. Lembra que eu falei para vocês que nós temos que tomar cuidado com o sentimento da gente e banir de uma vez por todas esse sentimento que nos faz ser, em muitas vezes, irracional e pagar consequências terríveis por determinados atos? Quem presta atenção no que eu falo está ciente disso. Certo? Está ciente disso. Porque esse sentimento humano que nós temos, ele é um erro. Porque quem é sentimental não consegue fazer julgamento algum. Quando você chega num tribunal de justiça, ou no Supremo Tribunal de Justiça, de qualquer parte do mundo, você vai ver uma estátua com os olhos vendados, segurando uma balança. Essa figura representativa da justiça, de uma maneira mais crua, ela quer dizer o seguinte, que a justiça, ela não vai nem para o lado certo, nem para o lado errado. Ela está ali para julgar o que convém na interpretação da lei. Porque se qualquer juiz ou desembargador deste país, ou de qualquer parte do mundo, julgasse conforme a lei manda na letra, a maior parte seria injustiçada e a menor parte seria beneficiada. Por isso que a lei, no nosso mundo, ela é interpretativa. O juiz, ele julga conforme a interpretação da lei. Então, não significa que todo juiz vai julgar a mesma causa, dando a mesma sentença. Deu para você entender? E aquela imagem da estátua do poder judiciário, com a balança erguida, com os olhos vendados, aquilo ali é a representação mais louvável do que é a figura de um ser. Por quê? Porque quando você se venda para aquelas coisas que são
colocadas diante de nós, que soa o ridículo do mundo, e você se fecha para isso, você se torna justo por você mesmo. E aí você faz um julgamento justo. Independentemente de outrem te acusar ou tentar te difamar, você é firme naquilo que você pré-estabeleceu como julgamento pessoal. Entenderam? Então, temos que vendar o nosso sentimento para que ele não faça pouco caso de nós. O sentimento, ele abusa de todos nós, todos os dias. O nosso julgamento, ele não é justo, ele é falho. Por que que eu tomei a iniciativa de medir da mesma maneira que sou medido? Para que eu não faça julgamento de nenhuma pessoa, de forma injusta. Se a pessoa pisa no meu pé, eu tenho duas opções: revidar ou ficar calado. Se eu ficar calado, eu posso indiretamente transformar o comportamento daquela pessoa. Mas se eu revidar, eu posso também alterar o comportamento de um todo. De um todo. Né? E aí você começa a ter consequências. Porque você agiu à frente do sentimento. E o sentimento, ele é o maior condutor da emoção. Se você for olhar reportagens sanguinárias que existe aí, esse Brasil afora, esse mundo afora, você vai ver mulheres, homens, que por terem sentimentos bons, pegaram qualquer pessoa aí e colocaram dentro de casa. E não passou uma semana, aquela pessoa que foi acolhida assassinou aquelas pessoas, né? Você consegue encontrar reportagem aí e ver isso aí dioturnamente acontecer no mundo, né? Você passa a ver essas coisas. Um caso aconteceu no bairro Lagoinha, em Belo Horizonte, de uma senhora que sempre dava comida, né, para alguns usuários de entorpecente, né, usavam crack. E teve um dia que o viciado estava na fissura e ele avançou para cima dessa senhora, matou essa senhora com várias facadas, roubou tudo que ela tinha. Não estou dizendo que você deve negar a ajuda a ninguém, mas você deve fazer com inteligência. Você deve agir com inteligência, com razão. É isso que eu quero dizer para você. Porque se você agir com emoção, você vai se estrepar tão feio, se é que já não tem acontecido isso aí na sua vida, que se você não tiver estrutura, você vai desabar. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. O homem que está numa cadeira de roda, ninguém tem que ter pena dele, nem dó dele não. O homem que está doente, ninguém tem que ter dó nem pena dele não. Dó e pena é um sentimento muito feio.
Mas você deve analisar a situação e fazer o seu julgamento. Um exemplo. E se aquele homem que está ali um dia esteve fazendo racha e aí o seu veículo ou sua motocicleta bateu num poste e ele ficou daquele jeito? Então, cada caso é um caso. Então, se você fizer um pré-julgamento de tudo isso, você vai ficar meio louco, não é verdade? E você vai perder a sua linha de raciocínio. Porque você não deve cuidar da outra pessoa a nível sentimental, jamais. E quando eu falo sentimento, eu também falo de emoção. Você deve fazer pela razão. Razão. A razão vai dar tudo que você quer conquistar. A emoção vai tirar tudo que você tem e não vai permitir você conquistar aquilo que você quer. Não vai. Não vai. Nós temos que olhar para nós e sermos aquilo que aquele dia eu falei para vocês. Eu tenho que ser o meu advogado, porque somente eu posso me representar e me defender. Mas também eu tenho que ter a decência de ser o meu próprio promotor para me acusar e não deixar passar batido os meus erros, porque eu já disse para vocês, você pode enganar o mundo inteiro. A única pessoa que você não pode enganar é você mesmo. Aprendeu a ser o seu advogado? Sim. Aprendeu a ser promotor? Sim. Agora você vai ser juiz. Você vai mostrar para você o teu erro. Você vai mostrar para você que você pode consertar o teu erro. Você vai admitir o teu caráter. Vai aceitar a condição de que só se pode mudar na vida de um homem vícios e costumes. O caráter jamais. Então, como juiz, você vai apresentar a punição que você quer para você. E você tem que ser honesto. E aí, você vai dar a sentença para você e você vai fazer de tudo para ser uma pessoa melhor. Esse é o primeiro passo. E por que eu falo isso? Porque eu vivo o que eu falo. Eu vivo o que eu falo. Porque quando eu acho que eu não ajudei alguém e cria em mim aquele retrocesso emocional, eu reavalio, eu vou reavaliar essa minha condição. E quando eu vou reavaliar essa minha condição, eu entendo que eu não ajudei a pessoa, não é porque ela não mereceu, é porque eu não senti vontade. E por que eu não senti vontade? É porque existe alguma coisa que me impeça de fazer isso. Agora, se eu me culpar por isso, eu vou querer correr atrás da pessoa para ajudar. Mas se eu entender que aquele momento não era o momento correto, eu fiz o meu julgamento em cima da pessoa. Mas se eu tenho pretensão de ajudar, será no tempo da oportunidade.
Aí, o meu julgamento é justo. A emoção passa a não existir. Por quê? Porque a pessoa necessitada, evidentemente, precisa de ajuda. Mas se sempre você ajudar, vai chegar uma hora que você vai ser o responsável pela destruição daquela pessoa. Um exemplo, eu ajudo muita gente. E tem pessoas que fazem isso comigo. E quando eu visito essas pessoas, seja para pagar o aluguel, seja para pagar uma conta de água, eu sempre falo, a exigência para se ser ajudado é mostrar para mim que está correndo atrás de alguma coisa. Certo? Hoje, resta poucas pessoas, restam só 29, que eu ainda ajudo, e outras pessoas maravilhosas que me ajudam a ajudar essas pessoas. Amanhã não terá mais 29 pessoas, não terá ninguém. E não adianta as pessoas mentirem para mim. Mas por que o meu julgamento é justo? E por que eu ainda ajudo essas pessoas? É porque eu sou emotivo? Não. É porque eu vejo o esforço delas. E não existe nada mais consagrado e belo do que você ajudar o necessitado e ver ele correr atrás das soluções dos seus próprios problemas. Não existe nada mais louvável do que isso. Então, antes que eu feche o relatório, essas pessoas que eu ajudo me ligam e falam comigo assim: Carlos, esse mês não precisa pagar meu aluguel. Só pague a conta de água, porque o dinheiro para as outras despesas eu já consegui. Isso é a pessoa mostrando para ela o seu valor. Deu para vocês entenderem? Agora, quando você ajuda emocionalmente falando, como o governo faz, é lógico que tem pessoas que não têm condições. Isso é um caso à parte. Mas aquelas pessoas que têm condições de correr atrás de alguma coisa, de um lote para capinar, ou catar lata na rua, ferro velho, a gente começa de baixo. Quando você estende demais a mão para alguém, você está dando poder àquela pessoa. E se aquilo subir na mente da pessoa, quando ela tropeçar lá na frente, você vai ser o responsável. Mas quando você mostrar a direção para ela e ela te retribuir com o seu esforço, você vai ver que compensa. Aí você é advogado, é promotor, é juiz. E na posição de desembargador vai estar a existência que está à tua volta, que é a testemunha fiel de todos os teus atos. Tudo se vê e nada se esconde. Então,